Quem Mexeu no Meu Queijo conta uma história bem simples, mas com várias boas lições de vida, que se passa em um grande labirinto. O livro conta com 4 personagens, 2 ratos e 2 homenzinhos, que estão em busca de seus queijos. O queijo nada mais é do que uma metáfora para os nossos desejos na vida. Ele representa aquilo que acreditamos que nos trará felicidade, desde comida e abrigo, até algo mais complexo, como sucesso profissional, paz espiritual, família ou dinheiro. Todos os dias, os 4 personagens saíam de suas casas em busca de seus sonhos, ou melhor, do tão sonhado queijo que está nas aventuras do dia a dia, que neste caso, no labirinto. Os 2 ratos usavam seu lado instintivo. Eles não pensavam muito, e sem saber exatamente para onde estavam indo, apenas corriam pelos corredores farejando e buscando pelo queijo. Já os 2 homenzinhos, que se consideravam muito inteligentes, possuíam várias crenças, e todos os dias saíam em busca do tão sonhado queijo, usando seus raciocínios complexos. Até que um dia, finalmente, os 4 personagens encontraram o posto C, um lugar cheio de queijo. Parecia haver uma quantidade enorme de queijo que duraria para o resto de suas vidas. Então os 4 personagens começaram a frequentar o local diariamente. Os ratos seguiam seus instintos e saíam correndo pelas manhãs em direção ao queijo. Todo dia eles vasculhavam o local e depois se satisfaziam. Já os homenzinhos, muito inteligentes, faziam como a maioria das pessoas. Ao encontrar o tão sonhado queijo de suas vidas, eles se acomodaram com a situação, pensaram que o queijo estaria lá eternamente e que seriam felizes para sempre. Os dias se passavam e a história se repetia. Os 4 personagens iam todos os dias ao posto C saborear o queijo. Até que um dia, finalmente, os ratos saíram correndo pela manhã e ao chegar descobriram que o queijo havia desaparecido. Houve uma grande mudança. Eles não pensaram muito, já imaginavam que isso iria acontecer, e logo saíram correndo pelo labirinto, como sempre fizeram, em busca de um novo queijo. Seguindo esse comportamento e agindo sem pensar muito, não demorou muito para que eles encontrassem um outro local com ainda mais queijos para saborearem. Já os homenzinhos, que se achavam muito inteligentes, acordaram mais tarde, acomodados com suas vidas e se sentindo muito seguros, e seguiram pelo labirinto. Ao chegar ao local, ficaram espantados com a situação. Eles não acreditavam que aquilo poderia ser verdade. Afinal, quem mexeu no queijo deles? Eles começaram a dizer coisas que muita gente diria. Ah, isso não é justo. Eu mereço meu queijo. Eu trabalhei duro por isso. Eu tenho meus direitos. Irritados, deprimidos e profundamente estressados, os homenzinhos simplesmente ficaram paralisados com aquela situação. Mas eles decidiram continuar frequentando o local. Eles acordavam todos os dias, faziam exatamente a mesma coisa e esperavam que, por um milagre, a vida deles se tornaria diferente e que o queijo voltaria ao lugar. Uma verdadeira prova de insanidade. O tempo passou e os homenzinhos ficavam cada vez mais deprimidos com aquela mudança em suas vidas. Até que um dia, um deles começou a perceber que nada iria voltar a ser como era. O queijo não voltaria para lá. As coisas haviam mudado e essa era a nova realidade. Ele percebeu que era melhor voltar a explorar o labirinto em busca do queijo como sempre fizera. Ele sabia que se ficasse parado, poderia morrer. Ele sabia que todo o medo que eles haviam criado em suas mentes era ilusório e não representava a realidade. Suas cabeças alimentavam a ideia de que nunca mais seriam felizes e que nunca mais encontrariam o queijo, mas isso não era verdade. Então, ciente disso, ele partiu em busca do tão sonhado queijo. O outro, acomodado com a situação e dominado pelo medo, decidiu continuar no mesmo lugar, esperando que as coisas mudassem, deixando que seus sonhos de vida fossem corroídos pelo acaso. O homenzinho que correu aprendeu que se ele tivesse prestado mais atenção, teria percebido que o queijo não havia sumido do nada, bastava checar todos os dias a situação. Com o tempo, ao encarar todo dia a nova realidade e superar os desafios, ele percebeu que havia algo ainda melhor do que saborear o queijo. Era sentir-se livre do medo e aproveitar as experiências de vida. Todos os dias o homenzinho continuava em busca do queijo. Ele começou a mudar as suas crenças, e começou a imaginar como seria a vida quando encontrasse um novo queijo. Então ele aprendeu que visualizar e imaginar o queijo o fazia se sentir mais vivo e o aproximava do objetivo. De vez em quando ele encontrava alguns pequenos pedaços de queijo pelo labirinto. Nada que o deixasse satisfeito, mas ele aprendeu mais uma lição. É mais seguro sair em busca de um novo queijo do que ficar parado sem queijo. Ele também aprendeu que acreditar que você pode encontrar um novo queijo é o primeiro passo para realmente encontrá-lo. Então ele continuou se aventurando pelo labirinto, e logo percebeu que se tivesse prestado mais atenção às pequenas mudanças, teria sido muito mais fácil superar a situação. A cada dia que passava ele conseguia se sentir mais vivo, mais forte e com mais energia. Corria cada vez mais rápido pelo labirinto, até que finalmente ele encontrou o posto N, o local com a maior quantidade e com o melhor queijo de todos, um lugar muito melhor que o anterior, e que jamais teria sido descoberto se ele tivesse ficado preso às suas antigas crenças e ao passado.
Ele compreendeu que o maior desafio para superar a mudança não era a situação, mas sim a si mesmo. Nada iria melhorar enquanto ele não mudasse. Além disso, ele percebeu que sempre haveria um novo queijo, em algum lugar, mesmo que ele demorasse para descobrir. E que esse queijo é, na verdade, a recompensa quando você vence o seu medo e passa a aproveitar intensamente sua aventura pela vida. Ele aprendeu a usar sua inteligência, analisou tudo o que havia ocorrido e decidiu que não agiria mais com a mesma insanidade de antes. Aprendeu lições valiosas e agora poderia desfrutar seus maiores sonhos de vida, todos os tipos de queijos. Essa é uma história simples, mas com uma bela mensagem. As mudanças fazem parte de nossa vida, e isso é a que torna tão maravilhosa. Todos nós temos sonhos, todos nós queremos encontrar os nossos tão sonhados queijos. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é: você vai ser a pessoa com medo de encarar as mudanças, dominada pelo comodismo e pela praticidade, e que deixa o tempo e o acaso destruírem os seus sonhos? Ou você vai ser a pessoa que vai sempre superar os próprios limites, que vai viver intensamente as experiências para poder finalmente conquistar a vida dos seus sonhos? A escolha é sua.